Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje é com alegria que recebemos mais uma vez nosso companheiro Orson Peter Carrara. Como está, Orson? Tudo bem, é uma satisfação muito grande estar aqui no Transição novamente e abraçar os nossos telespectadores de todo o país. Orson, hoje vamos falar sobre um lançamento que você fez recentemente do livro Tensão Emocional. Eu queria que você explicasse, antes de mais nada, para os nossos amigos, o que são as tensões. As tensões são basicamente as perturbações emocionais. Nós ficamos muitas vezes torturados, atormentados, angustiados com os problemas do cotidiano. Existem as tensões mais leves, por exemplo, que passam após a ocorrência. Uma entrevista para um emprego, uma entrevista com um médico, uma prova de vestibular, aprender a dirigir, tirar carta de motorista, a dona de casa que vai receber alguém para almoçar e preocupa-se com as providências do almoço, quer dizer, o filho que não chega na madrugada, quer dizer, passado o fato, nós ficamos aliviados. As tensões nos causam, elas são fruto dessas preocupações, dessas angústias interiores, etc. Então as tensões são esses desajustes da serenidade, da emoção. E quais, basicamente, são as origens e os desdobramentos dessas tensões, Orson? Pois é, aí está a grande questão. Cada um de nós reage de maneira diferente. As origens são variadas, né? Nós temos as tensões simples, como dissemos na pergunta, na resposta anterior, que são originárias dos fatos comuns da vida de todos nós, nas preocupações cotidianas. E elas geram essas preocupações, essas angústias interiores, esses conflitos, elas geram também resultados diferentes. Por exemplo, quando estamos muito preocupados, alguns terão diarreia. Diante de uma pressão muito grande, alguns desenvolverão algum tipo de alergia. Outros perderão o sono. Alguns outros perderão o apetite, outros terão o seu apetite acelerado. Outros ficarão nervosos, com taquicardia. Quer dizer, os desdobramentos são muito variáveis. A grande questão está naqueles desajustes emocionais, naquelas tensões que permanecem por muito tempo. Porque uma tensão de uma preocupação muito excessiva pode gerar dores musculares, pode gerar essas consequências que passam rápido. Mas o problema está quando, por exemplo, guardamos uma mágoa durante muito tempo. E já se sabe que as tensões que se estendem por largo tempo, elas provocam doenças. Já se sabe, por exemplo, que as mágoas é uma das causas de tumores cancerígenos. Toda vez que nós nos permitimos entregar a tristezas continuadas, quando guardamos as decepções e ficamos mastigando aquela decepção por muito tempo, o nosso desânimo alimentado, quando nos entregamos a abatimentos com constância, o que acontece? O nosso sistema imunológico começa a baixar e ficamos expostos aos vírus, bactérias, infecções. Aqui mesmo no Transição nós já tivemos a oportunidade de abordar a temática por que adoecemos. E essa questão da tensão emocional praticamente é um braço desse assunto, porque vamos percebendo os prejuízos que as tensões alimentadas provocam na saúde. Então, quando estudamos esse assunto, nós estamos fazendo um convite a nós mesmos a superarmos as tensões. E nós conversávamos antes do início da nossa gravação, e eu perguntava por que no seu livro Tensão Emocional, aqui em cima na capa, está aqui, Chico Xavier e Emmanuel. Por que isso está aqui no livro? Pois já é de conhecimento dos nossos telespectadores, daqueles acostumados a estudar a obra produzida pelo Espírito Emmanuel, que ficou muito conhecido dos espíritas estudiosos pela sua grande produção psicográfica através do médium Chico Xavier. Emmanuel produziu os grandes romances clássicos históricos do cristianismo nascente. Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, Paulo Estevão, que são livros para serem lidos e relidos várias vezes na vida. Emmanuel produziu obras de cabeceira, por exemplo, como a coleção Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Ceifa de Luz, que são livros de textos compactos, com 180 capítulos cada um, todos eles analisando trechos do Novo Testamento, do Evangelho. Emmanuel pega um trechinho lá e desenvolve e tira toda a sua essência. Graças à grande capacidade desse espírito no poder de síntese. Mas Emmanuel produziu também obras que estudam a codificação,
Religião dos Espíritos, Seara dos Médiuns, Justiça Divina, o Livro da Esperança. Produziu obra científica como o grande O Consolador, de perguntas e respostas sobre várias áreas da ciência. Produziu ainda outras obras reconhecidamente extraordinárias, como Caminho da Luz, A né? Caminho da Luz, que analisa toda a trajetória da história da humanidade. Mas Emmanuel também, Coelho, e telespectadores amigos, produziu textos compactos, mensagens curtas, de poucos parágrafos, mensagens que com poucas linhas dizem muito e são verdadeiras pérolas para a nossa iluminação no caminho da vida. E muitas dessas mensagens foram enfeixadas em livros de bolso. Outras não foram enfeixadas em livros, mas foram impressas e distribuídas para todo o Brasil, principalmente pelo Grupo Espírita Os Mensageiros, aqui da capital paulista, que imprime e distribui gratuitamente. Qualquer um de nós pode ajudar o grupo acessando lá mensageiros.org.br para ajudar nesses selos que são de alto custo para distribuição, inclusive para o exterior, porque também produzem outros idiomas. E uma dessas mensagens, como tantas que nos chamam a atenção, tem o nome de Tensão Emocional. E foi tirada deste livro de bolso, Companheiro. É um livro editado pelo Instituto de Difusão Espírita de Araras. É um livro que foi editado na década de 70, no final da década de 70, possivelmente por volta do ano de 1976, 1977. Essa daqui é a 18ª edição, de 1987. A obra deve estar hoje aproximadamente na 24ª ou 25ª edição. E dentro desta obra, que é feita de textos curtos, compactos, tem uma lição aqui que se chama Tensão Emocional. E no ano de 2010, centenário de Chico Xavier, o Grupo Espírita Os Mensageiros imprimiu a mensagem constante deste livro e distribuiu para todo o Brasil. E eu recebi essa mensagem num centro espírita. Me chamou muita atenção, principalmente por causa da minha abordagem, Por que Adoecemos? E percebi a estreita ligação da abordagem de Emmanuel com aquela abordagem. E comecei a fazer palestras sobre essa mensagem. E alguns companheiros de vários lugares nos sugeriram: por que você não faz um livro sobre a mensagem? E aí surgiu o livro Tensão Emocional. Cada parágrafo da mensagem virou um capítulo da obra. E no final da obra, nós colocamos a mensagem na íntegra. Com qual objetivo? Para que a preciosidade desta mensagem, que é um verdadeiro tratado de psiquiatria. Eu não sou psiquiatra, eu não tenho competência, não tenho conhecimento, mas alguém teria dito que esta mensagem é um verdadeiro tratado de psiquiatria, porque Emmanuel faz um convite à renovação dos pensamentos e principalmente apresenta uma verdadeira receita de superação das nossas neuroses, das nossas angústias, das nossas dificuldades, e, claro, resultando na superação das tensões. Daí a editora ter colocado no alto da capa, do lado superior direito, a Chico Xavier Emmanuel, porque, na verdade, a obra pertence a Emmanuel no conteúdo da mensagem, nós apenas comentamos, com o objetivo de que a mensagem seja conhecida, para que se espalhe e não fique esquecida num livro de bolso que muita gente não conhece, embora seja um livro que tenha tido sucessivas edições, mas destacar uma mensagem deste precioso livro, que hoje está com outra capa, mas está disponível, ele não está esgotado, ele tem outra capa. Quem tiver interesse em adquirir a obra poderá procurar nas nossas distribuidoras, que encontrará com facilidade. Ele foi editado pelo ID de Araras. Mas nos motivou comentar a mensagem de Emmanuel. E o Orson também, ele é editor de livros, o trabalho dele profissional hoje, ele trabalha para algumas editoras e cuida da edição de livros. Então, a gente está falando aqui com uma pessoa que é bastante estudiosa da doutrina, procura os fundamentos básicos da doutrina para esclarecer e auxiliar, inclusive, essas edições, esses livros, né, que as editoras editam, com conteúdo sempre baseado nas obras de Kardec, né, Orson? A gente tem muita preocupação em divulgar o pensamento de Kardec pela lucidez e pela atualidade. E eu estou sempre lendo, estou sempre envolvido com livros, estou sempre envolvido em pesquisas, tanto para fazer palestras como para fazer abordagens escritas. Então estamos sempre descobrindo essas pérolas que são gigantescas, né, Coelho? Tem por toda parte. Por exemplo, a obra de Ivone Pereira ainda está por ser descoberta pelos espíritas. A Federação Espírita Brasileira tem vários livros editados de Ivone Pereira, muita gente conhece, mas os espíritas mais jovens
ainda não tiveram acesso à preciosidade da obra produzida pela médium Ivone Pereira. Então nós estamos sempre envolvidos com isso. É minha ideia, é meu sonho ainda comentar os livros de Ivone Pereira para ampliar a divulgação dessas obras. Eu ainda não tive tempo de fazer isso, mas é um sonho antigo. A doutrina espírita tem um conteúdo muito vasto, né? Diversos autores, todo o Brasil, com uma qualidade muito boa em termos de conteúdo, que podem auxiliar nos mais diversos aspectos os nossos amigos, né, Orson? A doutrina espírita ela tem uma fonte inesgotável de conhecimento. E felizmente nós temos muita gente boa, produzindo muita coisa boa no Brasil e mesmo no exterior, porque nós temos um terreno muito fecundo e tem muita gente esclarecida, muita gente capacitada para levar adiante esse pensamento tão lúcido da doutrina espírita que nos ajuda tanto em todos os assuntos. Qualquer assunto pode ser estudado à luz da doutrina espírita. E essas obras de Emmanuel, por exemplo, Emmanuel pode ser considerado o maior filósofo do século XX, desencarnado. São textos preciosíssimos que a gente tem que ler, estudar e ir aprendendo nas entrelinhas do que ele apresenta. E o assunto tensão emocional, Orson, gerou muito interesse por parte do público, das casas espíritas? Olha, surpreendeu, porque em 60 dias a editora esgotou a primeira edição de 5.000 exemplares. Nós estamos aí com a segunda edição já disponível, e despertou interesse muito grande, porque a tensão, eu mesmo me surpreendi com isso, a tensão emocional, ela é uma realidade diária. Quem de nós não passa por conflitos, não passa por momentos de tristeza, não passa por momentos de dificuldades pessoais, seja nos relacionamentos, sejam nas dificuldades da vida, e mesmo interiormente. A tensão, se não superada, se não cuidada, se a gente não entrar pelo caminho da vigilância, ela pode gerar tragédias. A tensão, ela provoca acidentes. A tensão, ela provoca situações graves. Então, é um assunto de grande atualidade e de grande interesse. Agora, Orson, o que a casa espírita pode auxiliar as pessoas no tratamento da tensão emocional? Existe algum comprometimento espiritual também nesses casos, a seu ver? Quando nós nos permitimos nos entregar às tristezas, abatimentos, quando guardamos sentimentos de rancor, de vingança, de inveja, de ciúme, o que acontece? Nós abrimos as nossas brechas morais e damos espaço às influências espirituais negativas. Ao contrário, quando pautamos a nossa vida pela alegria de viver, quando pautamos as nossas atividades com otimismo, quando nós temos iniciativa, quando nós confiamos na vida, ao contrário, nós também nos sintonizamos com os benfeitores espirituais. E aí ficamos bem. Agora, a casa espírita, por sua vez, oferece recursos vastos de auxílio. Por exemplo, quando estamos ouvindo uma palestra no centro espírita, antes do passe, nós estamos sintonizados com aquela ideia. E essa sintonia com as ideias elevadas nos ajuda a nossa própria reflexão. Daí a importância de valorizarmos muito o momento da palestra, de prestarmos atenção, de comparecermos aos eventos, de sermos participativos, não só nas palestras, mas principalmente nos grupos de estudos, que são verdadeiros grupos terapêuticos, na troca de ideia, nos questionamentos. O passe também nos alivia as tensões. Mas, além do passe, nós não podemos restringir a nossa prática espírita apenas em receber passe, apenas em sermos ouvintes, mas sermos participativos, trabalharmos. E isso não é só para os espíritas, isso é em qualquer atividade, em qualquer outra crença, porque quando estamos comprometidos com as causas do bem, nós estamos nos protegendo. A criatura que trabalha, a criatura que se interessa, a criatura que estuda, que participa, ela cria ao redor de si uma defesa natural, justamente pelos seus esforços, pelo seu empenho. Porque a assistência sempre existe, mas a nossa participação é fundamental. Então, quando nós estamos em atividade, nós nos defendemos e nos aliviamos das tensões. Então, a Casa Espírita, além das atividades rotineiras de palestras, estudos e outras atividades de promoção humana, elas também oferecem um atendimento fraterno, elas também oferecem um vasto campo de trabalho. Então não percamos tempo, trabalhemos, que é a melhor receita para a superação das nossas neuroses. Orson,
nós vamos para um rápido intervalo, mas depois você falou aí, comentou bastante e nós conversamos sobre o assunto num programa anterior. Me parece que o exercício da caridade também ajuda bastante nisso. É isso que você quis dizer, não? Sim, perfeitamente. O exercício da caridade é um verdadeiro antídoto contra as depressões, contra as angústias, porque o exercício do bem nos vincula ao bem. Mas o Orson vai comentar isso de uma forma mais pormenorizada no próximo bloco. Nós voltamos já. Estamos de volta com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje com o nosso companheiro Orson Peter Carrara, falando um dos seus livros mais recentes, Tensão Emocional. Orson, no final do bloco passado, falávamos com relação à caridade e à tensão emocional, se o exercício da caridade auxilia. Nessa mensagem de Emmanuel, que consta aqui no final do livro, né, Tensão Emocional, existe algum comentário que nos leva ao exercício da caridade? Olha, essa mensagem de Emmanuel ela é composta de 2 dezenas de parágrafos, todos curtinhos, todos compactos, e verdadeira receita de iluminação. Especificamente sobre esse assunto, porque ele destaca outros aspectos, mas especificamente sobre esse assunto do trabalho da caridade, ele diz o seguinte, numa frase muito curta: serve ao próximo tanto quanto puderes. Veja, é uma frase de uma linha, mas esse serve ao próximo tanto quanto puderes, é fácil a gente perceber que todo o bem que nós fizermos, em qualquer área da caridade, não só a caridade material, mas também a caridade do estímulo, como falamos na abordagem do outro programa sobre a alma do Espiritismo, que destaca a caridade em seus vários aspectos, todo o bem que façamos ao próximo é nosso advogado, é nossa defesa, porque toda vinculação às causas humanitárias, toda vinculação que prime por beneficiar o próximo, para atenuar as dificuldades alheias, é para nós um verdadeiro ponto de apoio. O que muitos de nós não percebemos é que é exatamente o comprometimento, e o comprometimento envolve realmente a dedicação, envolve a participação, envolve a responsabilidade, a assiduidade das tarefas, a pontualidade. É este comprometimento das tarefas que se torna o nosso ponto de apoio. Porque diante das adversidades que possam surgir, e surgem na vida de todos nós, aquele trabalho que executamos é a nossa defesa, porque todo trabalho realizado no bem cria defesas a nosso favor que estão à nossa volta, e quando precisamos elas atuam, seja na própria defesa magnética do trabalho que nós executamos, seja na gratidão das pessoas que se sentiram beneficiadas pelo nosso trabalho, ainda que haja a ingratidão, que ninguém reconheça o nosso trabalho, a própria vida, pelas leis naturais que Deus estabeleceu, devolve para nós a proteção do trabalho que exercemos. Aí também a lei de causa e efeito, funciona que perfeitamente. Nós comentamos no programa anterior, você fez uma abordagem a respeito dela, não é isso? A lei de causa e efeito também, porque todo o bem que fazemos ao próximo retorna para nós em forma de proteção e saúde e alegria, mesmo que aquele que foi beneficiado seja ingrato. Porque o bem é sempre o bem, e a lei da vida é uma lei solidária. Ela devolve o que fazemos à vida. Daí a importância de nos pautarmos com dignidade, de nos pautarmos com honestidade, com respeito, porque isso é a garantia da nossa felicidade, da nossa saúde. Orson, uma outra questão, inclusive é um outro trabalho seu que fala sobre a morte. Eu queria que você fizesse algumas considerações sobre a tensão da morte. Pois é, o assunto morte, que o Espiritismo demonstrou não existir, morre o corpo, que é um instrumento biológico, mas a alma sobrevive ao corpo. Todavia, não é de desconhecimento de ninguém, que a morte ainda não deixa de ser uma coisa muito comovente, que traz depressões para aqueles que ficam. Muitas criaturas sentem imensas saudades dos seus filhos, do cônjuge que se foi, e a gente tem encontrado muita gente pelo país afora, e mesmo nos nossos relacionamentos, sofrendo com a situação de morte, geradora de tristezas, de tensões, de preocupações, de aflições. Como será que ele está? Como será que ela está? Eu tenho tanta saudade. A dor da saudade, por exemplo, é um assunto comovente. E nós, verificando isso,
na nossa vivência, etc., decidimos por fazer um trabalho confortador. E fizemos esse livro justamente para atender às criaturas abatidas pela separação de entes queridos. Colocamos na primeira parte do livro 10 casos de morte com familiar, com amigos, com conhecidos, inclusive a desencarnação do meu próprio pai, um grande amigo. E também, na segunda parte do livro, colocamos casos específicos de morte, como morte de criança, mortes coletivas, morte natural, morte por acidente. E, na terceira parte, todo o embasamento doutrinário. E quando nós nos lembramos da mensagem de Emmanuel que estamos comentando, Emmanuel diz assim, num trecho da sua mensagem: quanto à morte do corpo, não penses nisso, guardando a convicção de que ninguém existiu no mundo sem a necessidade de enfrentá-la. Quer dizer, a morte é um fenômeno biológico natural. Ela gera tensão, sim, porque gera preocupação. Quando recebemos uma notícia repentina de um acidente de um familiar querido, um acidente de trânsito, ou quando alguém tem um infarto fulminante, aquilo é uma tensão, que muitas vezes permanece por muito tempo. Mas com os esclarecimentos da doutrina espírita, com a lucidez da doutrina espírita que nos ensina sobre a imortalidade da alma, nós podemos vencer essas tensões, sabendo que os nossos queridos não estão mortos. Os nossos amados, os nossos afetos, habitam regiões espirituais, também sentem saudades, e a misericórdia de Deus permite que durante o sono, por exemplo, nos encontremos para abafar esta tristeza que surge. Eu gostaria até de fazer uma sugestão para as pessoas abatidas pelo fenômeno da morte na separação de entes queridos, que pudessem conhecer o CD número 17, que tem o sugestivo título Imortalidade, da Federação Espírita do Paraná, o CD Momento Espírita, o CD número 17 com o título Imortalidade, Momento Espírita, que aborda em todas as suas faixas narrações muito confortadoras para aliviar esta saudade, esta tensão da preocupação com a morte. É um trabalho notável feito pela Federação Espírita do Paraná. E seria bom também, acho eu, que você comentasse com os nossos amigos o que essas pessoas, às vezes descontroladas, podem causar nessa tensão da morte para os seus entes queridos que partiram. Muito importante a sua pergunta, porque o choro da saudade é uma coisa absolutamente natural. É natural que tenhamos essa tensão da saudade, que sintamos falta daquele alguém que não retorna. Todavia, a nossa inconformidade, o nosso choro de desespero atinge diretamente aquele que nós estamos saudosos, que vai sofrer a tensão onde está de receber a agonia daquele que ficou e não poder se comunicar por várias razões, como sabemos, e ele sofre lá como se fosse uma lâmina que cortasse seu coração. A nossa resignação é um lenitivo para ele. Então, isso é muito importante ser dito, para que não tenhamos duas tensões, a tensão do encarnado e a tensão do desencarnado. E Orson, tem aí alguma receita básica para os nossos amigos vencerem as tensões emocionais? Olha, a preciosa mensagem de Emmanuel, que está constante do livro Companheiro, como dissemos, e que reproduzimos no nosso livro, ela contém vários parágrafos. A partir do 5º parágrafo ele começa a dar receitas. Ele nos fala para termos coragem diante das adversidades, ele nos indica usarmos a alegria, a simpatia, o trabalho no bem, a observarmos pausa de repouso nas nossas atividades. Ele diz várias coisas. Mas eu gostaria de destacar aqui o último parágrafo. Além de dizer no escopo da mensagem, para a gente não carregar ressentimento, porque a mágoa guardada é uma tensão tremenda, para a gente aprender a perdoar, para entender o outro na sua dificuldade, para não ficarmos presos em pontos de vista, em fixações mentais, mas é no último parágrafo que ele diz assim: trabalhando e servindo sempre, sem esperar outra recompensa que não seja a paz de consciência. Os Espíritos dizem que a paz de consciência é a única felicidade real que o ser humano pode desfrutar sobre a Terra. Porque a paz de consciência, ela é construída através das ações nobres, da honestidade, do bem que possamos fazer. E ele diz que quando conseguirmos guardar a paz de consciência como única felicidade real, porque o dinheiro passa de mão,
A saúde vai embora logo, a juventude passa logo. O que fica são as ações da consciência. E se a consciência estiver pesada, não teremos paz. Então ele diz, se tiver paz de consciência, nenhuma tensão emocional te criará desencanto ou doença. Deves que se cumpres o teu dever com sinceridade. Imagine quanta coisa cabe nessa frase. Cumprir o dever com sinceridade. Quando te falte força, Deus te sustentará. E quando não consigas fazer o bem que desejarias fazer, Deus fará sempre a parte mais importante. Então a receita primordial é nós pautarmos a nossa vida na vigilância, no trabalho no bem, na oração, para conquistarmos a cada ação a paz de consciência, estarmos bem com a nossa própria consciência. Isso é o que mais importa, Coelho. Para não transitarmos para outra vida com a consciência pesada, com o arrependimento, com a culpa, com o remorso. Então que cada ação nossa seja uma ação consciente no bem, para não nos prejudicarmos. É importante essa fala do Orson, sobretudo porque às vezes nós direcionamos os nossos esforços sempre para a busca do material, né, Orson? Sim. E esquecemos desse outro lado que é o principal, não é verdade? Porque é o que vai permanecer. Essas coisas materiais, as aquisições materiais passam. As situações de título, posição social, nome, família, cargo, profissão, tudo isso passa. Dinheiro, né? Passa tudo, a saúde, a juventude. Os últimos 30 anos com eles voaram. Nós nem vimos passar os outros 30 anos. Mas o que fica, o que permanece para sempre é a paz de consciência. E agindo no bem, estudando a lucidez da doutrina espírita, apegando-se ao Evangelho segundo o Espiritismo, que tem lições preciosas para isso, verdadeira receita, que se nós pegarmos a mensagem de Emmanuel, vamos ver que ela está toda embasada nessas orientações que saem da grandeza do Evangelho de Jesus, que nos pede amar o semelhante, amar a nós mesmos e pautar a vida na dignidade. Orson, estamos chegando ao final desse nosso programa. Eu gostaria que você deixasse aos nossos amigos as suas considerações finais sobre o tema tensão emocional. Primeiramente, nós queremos agradecer muito aos telespectadores, amigos de toda parte que nos ouvem nesse instante, e dizer que diante das tensões, das aflições, das angústias, preocupações, adversidades que a vida possa apresentar, eu gostaria de dizer algo que sempre disse aos filhos, desde que nasceram, quando pequeninos. Agora estão adultos, a gente já não, nem sempre é possível, mas na primeira infância deles, eu dizia, Cíntia, nunca te esqueças de Jesus. Alexandre, nunca te esqueças de Jesus. Cássio, nunca te esqueças de Jesus. Então, amigos, telespectadores que nos ouvem esse programa, nunca nos esqueçamos de Jesus. Muito obrigado. Esta é a receita básica para vencer as nossas tensões. Orson, nossos agradecimentos, esperamos contar com você. É um prazer. Em outras oportunidades, né? Você é sempre gentil e nos atende às solicitações. O mesmo aos nossos amigos de casa, esperamos contar com todos em nosso próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá.